Queridos, nós vamos encerrar essa série de mensagens e ontem, nós fizemos aí 66 anos, dia 21 de fevereiro, a data de organização da IPI de Araraquara, há 66 anos atrás. Esse templo ainda não existia, foi ali atrás do salão social, depois foi se desenrolando. As construções aqui começaram cerca de foi em 76 a construção daqui, quase 20 anos depois, 76, 77, onde se iniciou a construção desse espaço que nós estamos. E depois de tanto tempo, de tantas pessoas, aqui estamos nós. Meu Deus preparou esse tempo para a gente. E eu queria encerrar essa série, então, antes da nossa festa, digamos assim, de celebração, e por isso que o culto de celebração também, de ação de graças, é no próximo domingo, porque nós trabalhamos o ano passado, os líderes da comunidade, levantando as necessidades, se fazendo perguntas, orando, questionando. Nós desenhamos a inspiração do nosso Deus, a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores, o qual eu explanei para vocês ao longo desse mês. E aí eu termino aqui com a nossa visão, que é aquilo que a gente quer ser, a gente espera. Mas eu queria fazer uma coisa diferente, talvez você ache até, mas eu vou voltar no primeiro texto para falar sobre isso também. Atos 2, de 42 a 47. Eu convido você a acompanhar essa leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Palavras do Senhor. O relato da igreja primitiva, ele nos direcionou no primeiro domingo, quando nós falamos sobre quem nós somos, sobre a nossa missão, a nossa identidade, o que nós fazemos. E agora eu quero encerrar então a reflexão voltando nesse texto, mas agora com um olhar um pouco diferente, mas não menos desafiador para nós, tá? Para a nossa comunidade aí que está no auge então dos 66 anos. O texto que a gente leu descreve a igreja primitiva, então, no seu estado mais vibrante. Lembra que eu falei para vocês que é um dos sumários, ou seja, é um dos mini resumos que Lucas faz no livro de Atos. É o primeiro de 3 que tem ao longo do livro, tá? É como se ele contasse um pouco a história da igreja e fizesse um sumáriozinho, um resuminho do que acontecia naquele período. E ele vai fazendo isso ao longo do livro. E aqui a gente tem, portanto, uma idealização. Eu falei para vocês, é como assim, sabe quando a gente conta uma história que acontece com a gente? Que nem a Mary deu para nós aqui o testemunho dela, E ela falou, eu queria dar um testemunho sobre algo que me aconteceu ontem. Todo esse relato que ela deu para a gente foi um resumo do que aconteceu, de como Deus trabalhou naquele momento, mas não foi o que aconteceu. Mas hoje, depois de ter passado todo nervoso, tudo, ela consegue narrar o que aconteceu, ver a ação de Deus naquele momento. Mas no momento, na hora do nervoso, você não vê. Mas depois você, com calma, depois que tudo passa, você fala, puxa, como Deus é maravilhoso, e aconteceu assim, aconteceu desse jeito. É isso que Lucas faz aqui. Porque a igreja passou por perrengues. Jesus, de repente, vai embora, lá ele conta isso em Atos, fala que vai mandar o Consolador, os discípulos escondidos, morrendo de medo lá, com medo de todo mundo. De repente esse Espírito desce, eles começam a falar, e sai a falar, e começa a pregar, e de repente as coisas começam a acontecer. Mas nesse processo de acontecer, teve medo, teve insegurança, teve choro, teve angústia. É assim que acontece na igreja. É assim que aconteceu com a primeira comunidade, que não era perfeita, mas quando a gente conta a história, ela parece idealizada. E quando nós olhamos para a nossa comunidade de fé, da IPI, da Vila, como carinhosamente nós chamamos e todos conhecem, também é desse jeito. Nós olhamos para trás, para o retrovisor da nossa história, e a gente vê lutas, dificuldades, divisões, dores, mas também a gente vê alegria, a gente lembra de sorrisos, a gente lembra de histórias, a gente lembra de coisa gostosa, não lembra? Só que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo junto e misturado, não foi? Só que a gente geralmente idealiza. Porque naquela época é que era bom. Só que a gente precisa olhar para a nossa história realmente como um retrovisor, como uma referência do que passou, porque a gente tem um futuro pela frente. E é para esse futuro que a gente deve olhar mais do que para trás. Passar da referência. Quando você está dirigindo, é assim que funciona. Você olha para frente. Mas você precisa olhar para trás para ver quais são, que caminho que está chegando, quais são os perigos, o que pode acontecer. Então, a nossa história como igreja é isso também que a gente faz, quando a gente olha para o nosso passado, para a nossa história e agora olha para o futuro. Quando a gente pensa numa visão, nós estamos olhando para o futuro. O que nós queremos ser? Uma igreja viva, acessível e transformadora. E eu queria pensar
pensar então a partir desse texto, realmente, ser uma igreja viva. O que é ser uma igreja viva? É ser essa igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir de pães e nas orações. É uma igreja que é viva, que é dinâmica, que ela é baseada na palavra no ensino. O verso 47 que fala de louvar a Deus, ou seja, a adoração ela é contagiante, ela acontece de forma orgânica. É eu olhar para o cotidiano da minha vida e saber que Deus está ali. E eu adoro pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelos seus nãos também. É saber que Ele vai acrescentando diariamente. O crescimento, ele é fruto de uma igreja viva em comunhão com Deus. Porque eu queria lembrar você, eu sempre falo isso, e é importante pensar, câncer também cresce. Ou seja, a gente pode de repente falar, a gente queria ter uma igreja como há 20 anos atrás, tinha mais de 200 pessoas, e lotava a igreja, e não tinha espaço, aquela coisa que hoje em dia a gente falaria, vamos fazer 2 cultos, 3 cultos, né? A gente não tem para onde crescer fisicamente, então a gente redistribui os horários. Seria bom? Seria. Será que é isso que Deus quer de nós? Não estou falando que isso não pode acontecer, né? Tomara a Deus que aconteça. Mas é importante nós pensarmos que tipo de vida que nós queremos. Uma vida onde as pessoas realmente são transformadas ou só uma igreja cheia? Por isso que é necessário pensarmos, ser uma igreja viva, segundo o livro de Atos, tá? Significa ser uma igreja, ser uma comunidade cristã autêntica, vibrante, focada em Jesus, não é só número. É uma comunidade que é caracterizada pela perseverança, pela comunhão genuína, pelo impacto que a gente causa no mundo ao nosso redor. E é importante a gente pensar nisso. É realmente dedicação ao ensino, à Bíblia, à palavra. Uma igreja viva, ela é construída sobre a palavra de Deus. Então não adianta eu vir aqui no púlpito e pregar um monte de coisa que todo mundo quer ouvir, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Pode encher a igreja? Pode. Talvez até enche. Mas é o ensino de Jesus ou é só inovação humana? É importante a gente refletir. A gente tem tido constância na oração, porque a oração não é só um evento, não é só um dia na torre de oração, 1 hora na torre de oração, em um dia da semana. Ou 1 hora na quinta-feira, quando a gente se propõe aqui a compartilhar a vida e orar um pelo outro. Quando a gente põe os nossos pedidos de oração no grupo do WhatsApp. Oração é um estilo de vida. É depender totalmente de Deus e buscar a sua presença em todos os momentos da vida, nos bons e nos ruins. Então, a igreja viva ela é constante em oração, ela é constante em comunhão, é ir além de estar no mesmo lugar. Não é só estar aqui no domingo, é ter a vida partilhada, compartilhada, onde eu ajudo um ao outro, onde eu fortaleço os laços, eu sei da necessidade do outro. O texto fala sobre partilhar os bens. Ser uma igreja viva é ser uma igreja solidária, que cuida das necessidades uns dos outros, vai além do alimento para a cesta básica. É realmente, de repente, às vezes, olha, o que a gente pode fazer para ajudar o irmão? Talvez aqui a gente olha o texto de Atos como algo que vai além da nossa compreensão, porque para a gente olhar, vender um bem para dar na igreja, realmente, nos nossos dias a gente tem visto relatos nesse sentido assustadores. E a gente precisa refletir mesmo. Mas, no entanto, se alguém precisar, será que a gente está disposto? Num caso de saúde, num caso de necessidade, é se pensar. Não estou falando para você fazer isso, tá? Mas, se houver a necessidade, a gente está disposto? Partir o pão inclui tanto a ceia do Senhor, a
convidado para um café, como está ali. A gente tem que convidar para um café, às vezes para ficar proseando na porta de casa, porque às vezes você vai levar um irmão, nunca é só levar. Mas isso é tão significativo, isso forma laços, é tão importante, é tão relevante, isso traz para a gente unidade, é extremamente importante, e deve ser algo que a gente não deve fugir, porque nos nossos dias, a gente tem vivido tempos de individualismo. Às vezes, né, eu morei em condomínio até semana passada, às vezes você só sabe, eu sabia o nome da minha vizinha de porta do lado, porque quando ela mudou, eu conversei com ela, cumprimentei ela, e houveram outras situações, né? Mas, no mais, eu conhecia as mães do condomínio que tinham filhos, porque a gente ia pro parquinho. Mas eu não sabia direito quem morava ao meu lado. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não via. Você não vê mais, você não conversa mais, né? Cada um indo e vindo na sua própria correria. Então é importante a gente pensar, será que a gente tem também entrado nesse ritmo louco e absurdo de que a gente precisa ganhar dinheiro, que a gente precisa fazer dinheiro, que a gente precisa... Eu entendo que a gente precisa pagar o boleto, ele vence, às vezes a gente não vence, mas ele vence. Mas talvez a gente precise organizar melhor o nosso tempo para que a gente realmente possa ter essa vivência de casa em casa, ir na contramão do mundo. Eu sempre escutei de vários pastores aqui, é difícil visitar a igreja, não sei o que tem. Olha, eu não tenho tido essa dificuldade, graças a Deus. Assim, às vezes eu falo, olha, se a pessoa falar que não, tudo bem, eu deixo aberto, eu não vou forçar a situação. Mas graças a Deus, é justamente o contrário, e isso é bom. E que não seja só a pastora aí na sua casa, que você possa convidar outras pessoas, compartilhar a sua vida com outras pessoas, o cafezinho com outras pessoas, o pão com outras pessoas. Que a gente possa adorar aqui no templo e fora do templo, né? Nas casas. A gente não tem esse costume, né? Pós-pandemia a gente está assim ainda se reorganizando, né? E dentro disso eu comentei uma vez aqui no púlpito e volto a repetir. Os irmãos que quiserem, olha, é meu aniversário, eu quero um culto na minha casa, vem conversar comigo, a gente vai marcar, a gente vai fazer, né? Porque é gostoso estar fora também do templo em união. Os jovens, eles já têm feito isso. E eles teriam reunião agora dia 28, mas por causa de toda a programação da igreja, mudou para o dia 14 de março. É uma vez por mês, mas está sendo bem legal, está sendo bem gostoso. Então, que a gente possa, né, sair um pouquinho do templo e ir para as casas. Então, se você deseja abrir a sua casa, eu quero fazer um culto, eu quero louvar a Deus por uma bênção recebida, eu só quero receber a igreja mesmo. Não precisa ter motivo. Precisa ter motivo para louvar a Deus? A gente está com saúde, está respirando, então vamos louvar. Então, você vem, conversa, fala para mim, um dos presbíteros, ou para a Alice, que a gente vai dar um jeito. A gente vai lá louvar, a gente vai lá cantar, bendizer o Senhor, para que a gente possa viver um louvor constante, não só aqui no templo, na hora que a gente canta, mas que a nossa vida seja uma vida de louvor, para que a gente gere ambiente de gratidão, a começar aqui e em casa, pelo que você é grato, pelo que você canta, pelo que você louva, o que Deus tem feito. A gente precisa começar a olhar as bênçãos, porque dificuldade tem bastante, luta tem bastante, para que assim a gente possa ganhar a simpatia de todo o povo. Uma igreja viva, ela é relevante no lugar onde ela está. Um dos primeiros cursos que eu lembro que eu fiz de plantação, de revitalização de igreja e tal, tinha um pastor, depois ele foi o meu orientador do TCC, hoje ele é o diretor da faculdade, da FATIC, o pastor Marcos Nunes. Eu lembro que ele sempre perguntava, e é algo que é para a gente refletir: se a sua igreja fechasse hoje, seu vizinho ia sentir falta? É sério isso? A gente fechar as portas, os vizinhos
Eu sei que vai ter um monte de gente vindo na palestra desesperado. Como assim não vai ter mais culto comigo, Alice? Como assim não vai ter mais culto? Glória a Deus por isso. Isso significa que a gente está no caminho certo. Que existe algo vivo em nós. É muito sério isso. É para a gente pensar. Porque eu já vi igreja que fechou e ninguém percebeu que fechou. E é triste demais. Depois de uns 6 meses, nossa, não tem mais gente aí, não é movimento? É, não tem. O mato cresceu e ninguém percebeu. É sério isso. Será que, assim, é uma busca e é algo que Deus vai transformando em nós, esse respeito? Porque, como eu falei em uma das palavras, a gente também nem sempre gosta de uma boa fama. Pode ser, mas será que existe respeito? Porque fama é uma coisa, mas respeito é outra. Às vezes o pessoal pode não gostar da gente, mas tem que respeitar. Então, que a gente possa realmente ter uma conduta genuína e amorosa, que pode não gerar dores das outras pessoas, mas que gere respeito, porque nós temos feito aquilo que Deus se agrada em fazer. E que assim, de forma natural, as pessoas vão chegando. Não vai ser um boom, né? De repente, no próximo culto, a gente vai ter 200 pessoas. Sinceramente, eu tenho até medo de algo assim. Porque o resultado de uma igreja viva não é fruto de marketing, de oratória, mas da ação de Deus, que vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. E esses elementos é que mostram que uma igreja viva, ela não busca ser perfeita. A gente não precisa ser perfeito, e a gente nem deve, mas a gente deve ser uma comunidade autêntica de pecadores que reconhecem a sua dependência de Deus, que foram e que estão sendo e que serão alcançados por Cristo para glorificar o nome de Deus em todos os momentos da vida. Que vai errar, que vai pecar, que às vezes vai fazer coisa feia, mas que sabe da graça e da misericórdia de Deus. E nisso a gente vai vivendo. Uma igreja viva é assim. Uma igreja viva, ela cai, às vezes quebra alguma coisa, ela está viva, assim como uma pessoa. E quando uma pessoa morre, ela fica imóvel. Ela não quebra, ela não faz nada. Para a gente pensar que às vezes querer ser essa igreja viva é saber que às vezes a gente vai passar por situações, por perrengue, por situações difíceis, mas que Deus está conosco. Segundo, uma igreja acessível, que é uma das nossas visões, e essa é desafiadora em vários sentidos, porque assim, a palavra diz, né, no verso 44, que tinham tudo em comum. A acessibilidade começa dentro, com amor, com fraternidade, com unidade, sem barreiras sociais, de gênero, de qualificação financeira e por aí vai, cor. Repartiam conforme a necessidade de cada um, está no 45, né? É um acolhimento prático. Uma igreja acessível é uma igreja que serve, que está aberta para os quebrantados e necessitados. A gente não está aqui para roubar santidade e botar no inferno ninguém. A gente está aqui para pregar o Evangelho. Para aquele que precisa, para aquele que se propõe a ouvir e que se quebranta. Depois o texto fala que reuniam-se no pátio do templo. O uso do templo, o espaço do templo, mostra uma igreja ocupando o espaço público. Eu queria te lembrar que a igreja, o templo, era dos judeus, não era dos cristãos. Então a igreja ia lá, participava daquele espaço público. Depois do partir do pão de casa em casa, ia mostrando que a sua capilaridade, a sua capacidade de chegar nas pessoas. E nesse sentido, ocupar os espaços públicos não é querer também mudar o templo. Como assim? Vamos ser mais específicos.
templo e falava de Jesus para quem quisesse ouvir. Mas ela não ia lá pro judeu chefe da sinagoga e falava: olha, você tem que fazer agora assim, assim, assado. Porque Jesus mandou a gente fazer assim, assim, assim. Nós, como cristãos, nós devemos, assim, essa é a nossa visão da nossa tradição reformada, sermos presença fiel no mundo onde nós estamos. O que é ser presença fiel? É aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você ser exemplo de conduta, de ética, de amor, de graça. Mas não adianta você querer empurrar para aqueles que estão lá os seus valores. E eu acho que no carnaval a gente teve um exemplo muito sério sobre isso. Estou lá, eventualmente no meu Instagram, de repente aparece uma latinha lá das famílias, da família conservadora. Eu acabo descobrindo as coisas do carnaval pelos crentes, não pelos ímpios. Você vê como é um negócio absurdo? Num evento que é realizado por pessoas que não são crentes, ou seja, não é para crente. Eles questionando um valor crente. E aí começa uma briga. E aqui eu não vou entrar no mérito de estar certo ou de estar errado. Na nossa forma de entender como presbiterianos, não adianta eu querer cobrar do ímpio uma conduta cristã. E nem pedir para que ele viva a vida como eu vivo. Porque Jesus não é o rei dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que aquele que pertence ao reino de Deus, quem que é o rei? É Satanás? Não, é Jesus. Então quem governa a sua vida é quem? Jesus, como crente. Então não adianta eu querer impor para o outro um valor cristão, sendo que ele não é cristão. O questionamento, o deboche que o outro quis pôr, funcionou mais do que qualquer outra coisa, porque aí você vai vendo um monte de gente, porque onde já se viu, que não sei o que tem e tal. Todo carnaval é a mesma história. Todo carnaval é a mesma história. E a gente às vezes fica conduído, e a gente fica: ai meu Deus, onde já se viu, estão zombando da gente. É isso que Satanás faz. Qual a surpresa? Qual a surpresa? Zero surpresa. Mas a gente fica lá todo dolorido. Ai meu Deus, que não sei o que tem. E a gente precisa olhar, porque assim, e aqui eu faço voz com John Stott: o reino de Deus não é uma sociedade cristianizada. É o domínio divino na vida daqueles que reconhecem a Cristo Senhor e Rei das suas vidas. Não adianta a gente querer impor ao mundo os nossos valores. E ser uma igreja acessível é entender isso. De que pessoas entrarão aqui com outros valores, com outras formas de ver o mundo. E aí a gente já falou sobre respeito e tantas outras coisas, né? Mas ser uma igreja acessível é criar uma comunidade onde existe inclusão, que é fruto do amor fraternal, unidade, comunhão prática, e onde a gente remove barreiras físicas. É colocar rampa, sim, de acessibilidade, para quem não pode andar e precisa usar cadeira de rodas. Mas também onde a gente remove barreiras sociais. Onde eu não olho para o outro e falo: ah, esse aí é petista ou bolsonarista, porque esse ano é ano de eleição. Preparem-se para as lutas. E eu olho para ele como alguém ou a ser amado ou a ser combatido. Eu esqueço que essa pessoa é filha de Deus, que tem a imagem de Deus como eu tenho, porque ela tem uma ideologia diferente da minha. Ser uma igreja acessível também é uma igreja que remove as barreiras relacionais. Ah, porque aquele ali é pobre, sabe como que é pobre, né? Entra aquela coisa do Capantibes, né? Odeio pobre. E a gente esquece. Porque a gente precisa ter consciência
fácil, né? Porque a gente acha, às vezes, que é rico porque ganha 50 mil por mês. Mas isso não vai ser rico. Vai estudar direito, sociologia, entender primeiro que rico mesmo ganha muito mais que isso. E a gente começa a entender que às vezes a gente se acha tanto, porque a gente tem um carro melhor, uma roupinha melhor, mas a gente é pobre, igual ao outro. Então, ser uma igreja acessível é entender todas essas coisas. E eu não estou fazendo aqui desdenho, tá? Por isso que eu estou colocando e falando de todas as áreas, porque é importante nós refletirmos. Porque o texto que a gente leu fala que tinha tudo em comum, ou seja, existia comunhão. E aqui a gente está falando de comunhão no reino de Deus. Então, não é em voto, em quem você vai votar na próxima eleição. A gente está falando do reino. A gente não pode misturar as coisas. Como é maravilhoso a gente olhar para uma igreja e olhar de repente lá no louvor, ou quem está falando, irmãos que um é de direita, outro é de esquerda, porque a gente não está aqui por causa da nossa ideologia política, mas por causa de Cristo. E em Cristo nós temos tudo em comum. Nós somos todos pecadores, todos precisamos da graça de Deus. E não tem ninguém que é melhor que a gente. Em Cristo, nós entendemos que nós precisamos servir ao outro nas suas necessidades individuais. Ou seja, é distribuir conforme tem necessidade. Eu já falei isso no primeiro domingo, não é comunismo, não tem nada disso. É cristianismo. O que o outro precisa? Eu tenho? Eu posso compartilhar? Não vai me fazer falta? Porque às vezes a gente abre mão daquilo que a gente tem para o outro e depois faz falta. Então, você precisa, você tem, está sobrando? Compartilha. Mas também não dá o resto. Porque assim, né? A gente que mexe com bazar na igreja sabe que o que sobra os irmãos mandam. Está útil, serve ainda. Olha, não serve para mim, mas vai servir para outra pessoa. Então é nesse nível. E aí, pensando nisso, a gente vai ter outros tipos de acessibilidade que vale a gente refletir um pouquinho mais. Eu falei sobre a acessibilidade relacional, né? Então, uma igreja acessível não é apenas um prédio, mas ela é um corpo unido. A igreja não é esse templo, esse espaço físico, são as pessoas. Isso significa combater o isolamento. É integrar pessoas com deficiência, integrar idosos. Quantas vezes os irmãos que são mais velhos, em alguns lugares, não se sentem excluídos? Porque parece que não foi feito para quem tem mais idade. Não tem uma barra, não tem um apoio, parece que ninguém olha para você. É sério isso. Pessoas com vulnerabilidade, né, com deficiência, com limitações de qualquer espécie. E por isso que a gente tem focado em tantas coisas, porque a gente precisa, como comunidade de fé, eliminar a barreira de estigma. Em Cristo nós temos tudo em comum. E isso implica que ninguém deve ser excluído por não poder contribuir. Ah, não é dizimista? Então a gente nem conversa, o pastor nem visita. Não quer nem saber quem dizima. De verdade. Não faz sentido. Por quê? Porque em Cristo nós somos iguais. A inclusão é uma questão de pertencer. Eu me sentir pertencente de uma comunidade, não apenas de pertença física. Que eu posso estar aqui, entrar aqui, ninguém falar comigo e eu sair como eu entrei. Quantos relatos de pessoas que visitam igrejas falam isso? Que não aconteça isso no nosso meio. Que as pessoas, às vezes é melhor para nós, todo mundo vai falar comigo, é melhor sair que assim, nossa, todo mundo me viu, do que ninguém viu. A gente não vai cantar, visitante, seja bem-vindo, mandar levantar, dar tchau, né? Porque tem gente que também acha que inclusão é isso, mas não é. É também ter recursos acessíveis. Acessibilidade real, que a gente quer é poder
cadeirante. Porque até uma pessoa, vamos pensar, para os irmãos mais idosos, o degrau, aquele degrauzinho do banheiro, às vezes é complicado. E uma queda ali pode ser uma dor de cabeça para o resto da vida. Então a gente está levantando, está fazendo um orçamento, chamou engenheiro, a gente está fazendo aí para ver o que a gente pode fazer, porque a gente quer o quê? Tornar o espaço físico acessível. Mas também nós precisamos ser pessoas que fazem esse espaço físico ser mais acessível nos relacionamentos. Por isso que a gente está aí com o curso de Libras. Eu vou falar para vocês, é muito mais do que a gente pensa, né, Marco? Não é fácil. Eu tentei decorar o sinal de acessibilidade, mas eu acho que eu não vou lembrar. Acho que é esse. Então, assim, por quê? Se chega alguém surdo, a gente pode ajudar? Como que a gente ajuda? Será que eu sou capaz de falar para ela, né? Vamos ver se eu não vou passar vergonha, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Se ela não escuta, eu vou saber fazer isso? Se ela for cega, né? Será que eu estou conseguindo também usar as tecnologias, né? A ideia de uma imagem projetada não é só para facilitar a vida, mas é também para o quê? Para conversar com quem está aqui. É fazer esse vínculo, é saber que, olha, é muito mais do que isso. Se uma igreja acessível é ter a diversidade presente. É raça, é gênero, é PCD. É ter um pouco de tudo. É fazer esforços para manter a equidade, para ajustar as condições de oportunidades iguais para todos que aqui estão. E a inclusão garante que todos se sintam valorizados e integrados. É a pessoa sentir-se amada por Jesus através de como nós tratamos elas. E aí isso precisa o quê? Que a gente foque na necessidade. A igreja ela deve identificar quem está excluído. O que está faltando para essa pessoa? Para suprir essa necessidade. De forma proativa, ou seja, não é esperar, mas tentar identificar. E aí, essa acessibilidade espacial, que é a ideia do templo, que é o local de culto, né, de casa em casa também, é fazer o quê? É fazer com que a gente possa realmente facilitar o acesso. Não é só uma rampa. Não é só facilitar a vida de quem está empurrando uma cadeira de rodas. Mas é essa pessoa que está na cadeira de rodas olhar e falar, me querem aqui. É sério isso? Me querem aqui. Porque se você vai num lugar onde todo mundo é amável, então, mas você percebe que o espaço não é acessível, qual é a sensação? Estão se esforçando bastante. E às vezes esse esforço, ele não é genuíno, e a gente percebe. E por fim, ser acessível inclui o que a gente já falou e que é um valor nosso, que é a hospitalidade e acolhimento. A alegria e singeleza de coração do texto sugere uma atmosfera onde todos se sintam bem-vindos e seguros, sem julgamento. Às vezes a pessoa vai entrar aqui com um cabelo diferente. E a gente vai julgar ela porque o cabelo dela é roxo e o nosso não é? Como a gente vai olhar para essa pessoa? É sério isso? Porque até a maneira como a gente se expressa pode ser uma barreira, pode demonstrar um preconceito. Que a gente possa pedir para Deus, porque às vezes tem coisa que é Deus que tem que tratar no nosso coração. Já falei aqui para os irmãos, preconceito é pecado, visto que todos os seres humanos foram feitos na imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu atribuo àquela pessoa uma inferioridade por causa da sua pele, por causa do seu gênero, eu estou pecando. Além de ser crime, né? Mas assim, que bom que o mundo reconhece isso. Que a gente possa ser, então, uma igreja acessível, não apenas de rampas, né? De espaço físico, mas que a gente possa realmente garantir que as pessoas que têm alguma dificuldade possam ser parte da igreja, participar da ceia, participar do ensino, realmente ter uma refeição comunitária. Então, ser essa igreja acessível que a gente sonha é unidade no propósito,
é sacrifício na estrutura e é amor no acolhimento. Você vê como algumas palavrinhas a gente acha que é simples, né? Mas tanta coisa que tem atrás disso. E por último, igreja transformadora de vidas. Comiam com alegria e sinceridade de coração, a transformação interna, que gera uma alegria genuína e sincera, tendo a simpatia de todo o povo, no 47. Então a igreja é tão transformadora que o seu impacto positivo ele é reconhecido pela comunidade ao redor, por quem não é crente. E por último, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O resultado final é a transformação de vidas, é salvação diária e contínua. Ser uma igreja transformadora de vidas envolve cultivar uma comunidade caracterizada pela constância na presença de Deus, na presença do Rei, como a gente cantou. É buscar primeiro a reino de Deus e a sua justiça. Entender que Ele é o nosso Rei e que os valores e tudo aquilo que Ele coloca na palavra é obrigação nossa como crente, não da sociedade secularizada. Porque se eu não der um bom testemunho, eu viro chacota, que é o que está acontecendo. Porque se o crente é igual ao descrente, vira piada. Vai virar latinha. E a gente ainda toma as dores. Porque vão tirar sarro da família, vão tirar sarro do crente. Mas o fato é que família é essa? Era realmente uma família cristã, onde Cristo é o centro de tudo? Ou é uma família que parece cristã? Que às vezes esquece de pôr amante no rótulo, né? É sério isso? É muito sério. Se a gente não der o testemunho na nossa vida de que esse rei realmente reina na nossa vida, a gente vira piada. Depois diz que é crente. E sabe o que é pior? A gente tem que olhar e engolir e ficar quieto. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela erra sim. A gente erra. Onde a gente está? Mas será que a gente dá o testemunho de como a gente corrige os nossos erros em Cristo, buscando em Cristo direção? Será que a gente busca na palavra de Deus realmente essa doutrina que vai moldando o nosso ser, que vai corrigindo as nossas dificuldades, realmente tirando as nossas aparas, que vai gerando comunhão, que vai realmente fazer com que a gente ore, com que a gente parta o pão, para que realmente a gente seja tão diferente, mas ao mesmo tempo tão genuíno e tão verdadeiro, que quem está ao lado não é crente, eu posso olhar e falar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, o que é isso? Porque, sinceramente, é assim que Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Porque essa pessoa vai vendo que, olha, aquele chefe é diferente. Ele trata a gente com respeito, mesmo quando a gente erra. Olha, aquele empregado é diferente. Ele é verdadeiro, ele é ético. Ele poderia ter tido uma vantagem naquele momento, mas não teve. E são nessas pequenas coisas do cotidiano que as pessoas vão chegando, se achegando. E aí você vai ter a oportunidade de falar de Jesus, de orar por elas. E aí, dia a dia, Deus vai trazendo aqueles que vão sendo salvos. E que muitas pessoas sejam salvas. Deus quer que o mundo inteiro seja salvo. E eu queria seguir para a nossa conclusão. Achei que eu ia falar pouco, gente. Então, a visão estabelece o nosso futuro. Esse é o futuro que a gente deseja, que a gente quer, que a gente pede a Deus, né? A longo prazo. É uma declaração inspiradora, né? A gente sai daqui, olha, ser uma igreja viva, acessível, transformadora de vidas, é bonito no papel. Mas eu quero desafiar você a tornar isso verdade. Como, pastor? Como que a gente faz isso? Primeiro, com o discipulado, com o ensino. Quem você tem ensinado?
ensinado sobre a palavra de Deus? Já que eu estou falando em ensino, é exemplo, de repente é lendo um salmo, lendo um livro da Bíblia. Quais são os relacionamentos profundos que você tem aprofundado com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, com o vizinho? A quem você tem prestado serviço amoroso, generoso? Será que as pessoas percebem que você é um adorador contagiante, que é alegre, que é feliz, que louva a Deus? Sabe aquela pessoa que diz, nossa, mas está tudo louco na vida dela, mas ela está louvando a Deus? Hã? E eu queria pensar com você, aqui é um desafio para nós como igreja ao longo desse ano. Que nós possamos realizar isso alcançando famílias. Que a gente possa convidar pessoas para participar do culto. Que a gente possa convidar amigos. Que a gente possa, no final desse ano, ter pelo menos mais 2 novas famílias na igreja. 2. Eu estou falando família. Família tem várias configurações. Tá? Não é aquela da latinha apenas, tá? Papai, mamãe e 2 filhinhos em volta da mesa com a margarina Doriana. Família, às vezes, é irmão ou irmã, é a mãe e a filha, é o pai e o filho, é gente. Gente. E aqui eu não estou questionando, vou repetir mais uma vez, né? Esse modelo de família que a gente diz que é tradicional, o que a gente tem que colocar aqui no culto, eu vou repetir mais uma vez. Não adianta queremos cobrar do mundo valores que são nossos. Jesus não é o rei desse mundo. Ele é o rei das nossas vidas, daqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. E aí, aí sim, você pode cobrar, você pode bater. E se tiver errado, a Bíblia fala o quê? Segundo a Bíblia e a nossa Constituição, tem que disciplinar. E sabe o que mais que a Bíblia fala? Se você disciplina a pessoa que anda errado e ela não aceita a correção, depois ela deve ser tratada como ímpio. Como a gente trata ímpio? Com respeito. Com respeito. No mínimo. É um valor nosso, é um valor de Cristo. Porque por mais que a imagem de Deus esteja fragmentada na vida daquela pessoa, ela está lá. E ela precisa de Jesus tanto quanto nós. Então eu queria terminar essa mensagem pensando sobre isso, que a gente possa perseverar na doutrina e na oração, para que a gente possa realmente ter uma unidade, uma presença, aonde nós estamos, aonde você está plantado, que você possa florescer, que você seja presença fiel aonde você está. Você não precisa querer mudar o seu ambiente de trabalho. E sabe o que acontece com quem quer mudar tudo à sua volta? Acaba cansado e isolado, porque aí todo mundo fala, vem um chatão. Mentira! Você deve conhecer vários chatos. Que a gente não seja esse chato. A gente não precisa ser também um cara gente boa que aceita tudo. A gente tem nossos valores, a gente tem aquilo que é importante para nós em Cristo. Porque o nosso reino não é desse mundo. E como a gente cantou, buscar primeiro esse reino. Não é comida, não é bebida, mas é poder. É poder de Deus nas nossas vidas. E é o poder de Deus que pode realmente fazer com que nós sejamos essa igreja que celebra, que vive, que ensina a palavra de Deus, que tem suas falhas, que tem seus defeitos, porque depois de 66 anos tem muita coisa também que a gente não consegue mudar na vida. Com 66 anos, geralmente, estou falando pela minha experiência lá com os meus velhinhos, a gente é teimoso. Eu cresci assim, eu faço assim, é desse jeito. Que a gente possa abrir o coração e realmente deixar Deus operar em nós, para que a gente não seja teimoso, mas que a gente esteja aberto realmente ao ensino da palavra de Deus, para que a gente possa realizar, através de uma espiritualidade reformada, através de amor, de respeito, de simplicidade, de transparência, de acolhimento, o nosso futuro, de ser uma igreja viva,
de ser uma igreja acessível e que transforma pessoas. Para transformar pessoas, a gente precisa de pessoas. Então o desafio para nós esse ano é trazer pessoas. É orar para Deus, Senhor, envia pessoas. A Bíblia não fala que a gente tem que orar para pedir trabalhador para a seara? A igreja aqui não é da Gisele, não é do conselho, não é do Marco, não é da Cris, não é da Alice, é de Jesus. A obra é dele. Então vamos pedir para ele, Senhor, envia trabalhadores para essa seara. Para que a gente possa realmente viver tudo isso. Para que a gente possa ser um no Senhor. E isso é só Ele que faz. Não é nós. A gente quer, a gente deseja, a gente espera, a gente sonha junto. Sonha isso com a gente. Não é só um desejo do conselho. Foi um levantamento de várias reuniões, de vários questionamentos, de várias dificuldades que a gente viu até aqui. Que a gente possa sonhar junto com essa igreja. Que a gente possa sonhar pessoas chegando. Vidas sendo transformadas. De pouquinho em pouquinho. Para que realmente a gente possa orar com essas pessoas. Para que a gente possa abrir a Bíblia com essas pessoas. Para que a gente possa animar elas, tomar um café e juntos crescermos para a honra e glória do Senhor. Eu vou convidar você a ficar em pé. Os irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas podem trazer à frente. Nós vamos cantar uma canção que fala um pouco sobre isso. É uma canção que nós cantamos semana passada, que a gente vai repetir ela, que ela possa ser uma oração nossa para o Senhor. Depois dessa canção nós vamos orar ao Senhor. Transformadora de vidas, e que essa transformação comece em nós, Senhor Deus. Que nós possamos realmente ter um coração quebrantado, Pai. Que nós possamos realmente, individualmente, perseverarmos na doutrina, na leitura da Tua Palavra, na oração, Senhor. Que nós possamos abrir mão do nosso
no dia que nós celebramos a ceia, mas também, ó Deus, no cafezinho, na casa do irmão, que a gente possa orar uns pelos outros, que a gente possa fazer isso com singeleza de coração, com simplicidade, com alegria, que a nossa alegria seja contagiante, que nós possamos ser generosos, ó Deus, nas contribuições, não apenas nos dízimos e ofertas, mas nas contribuições além daqui, Senhor. Ou nós somos gratos a Ti, Senhor, por aqueles que ofertaram nessa casa, pelos dízimos, pelas ofertas. Pedimos, ó Pai, por esses queridos e queridas, que o Senhor faça prosperar na vida deles, ó Deus, o seu trabalho, que nada venha a faltar. Nós somos gratos porque o Senhor tem sustentado essa casa de oração há 66 anos. Louvado seja o Senhor que até aqui nos ajudou. Até aqui, Senhor, fortaleceu essa igreja. E nós não queremos, ó Pai, inventar nada novo. Mas nós queremos, ó Deus, servir-te com alegria, com louvor. Que realmente o nosso serviço aqui, Senhor, seja constante, que seja relevante, que a nossa presença seja uma presença fiel nesse bairro, nessa cidade, aonde o Senhor nos colocou. Que o Senhor realize sinais e prodígios no nosso meio, nas nossas vidas cotidianas. Obrigado pelo que o Senhor proveu a Meia essa semana, ontem. Que o Senhor providencie, Pai, mais momentos assim, para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sentir o seu mover, os seus sinais no nosso meio. E que o Senhor acrescente, Pai, dia após dia, aqueles que vão sendo salvos. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, as pessoas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos incomode para falar de Cristo, para darmos bom testemunho de Cristo aonde nós estamos. E pedimos a Deus, envia trabalhadores para essa seara. Essa igreja é tua, o reino é teu. E ó Pai, como aqueles que creem em Ti, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, seja conosco, seja em nós, trabalhe através de nós, Senhor Deus, e trabalhe em nós, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Nós te damos graças, ó Deus, certos do Teu amor e do Teu cuidado, e pedimos, ó Deus, por cada irmão e por cada irmã que aqui está, por cada família representada, Senhor, que o Senhor venha com cura física para aqueles que precisam, para aqueles que estão doentes, que estão necessitados do Senhor. Pedimos a Deus por aqueles que estão com problemas de relacionamento, no casamento, no trabalho. Vem, Senhor, com discernimento, com sabedoria. Pedimos por aqueles que têm passado por problemas financeiros, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direcionamento. E pedimos a Deus por essa semana que se inicia, pelos nossos trabalhos, pelas nossas famílias, que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê direcionamento. Oramos certos do Teu amor e do Teu cuidado. E aquilo, Senhor, que nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe, que o Senhor conhece do nosso coração, nós entregamos a Ti, como comunidade de fé, através da oração que o Senhor nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.